Olá, cidadão brasileiro. Olá, cidadã brasileira. Hoje é 12 de fevereiro e o ano 2026. Eu sou o Lau Sartorato e esse é o meu canal. Eu pergunto e você responde. Um canal que tem como subtítulo Viver no Brasil. E o assunto de hoje é corrupção. Você ouviu falar em corrupção hoje? Se você acessou as redes sociais ou se você acessou os meios de comunicação, certamente que sim. Estamos falando de INSS, estamos falando de Banco Master. Pois é, falando em INSS, não é a primeira vez que o INSS foi saqueado e o povo brasileiro não aprendeu a fechar as suas portas, né? Na década de 90, existia uma advogada que ela conseguiu criar mecanismos, né? Ela burlou o sistema e ela conseguiu desviar 550 milhões na primeira investigação. Mas no final, quando fechou as investigações, chegou-se a 1,2 bilhão. Ela foi julgada e ela teve uma pena de 14 anos. Tá? Mas o tempo passou, um pouquinho para frente, novamente, outros escândalos. Estamos falando de Mensalão, estamos falando de Petrolão, estamos falando de TRT-02. Quem se lembra? Pois é, TRT-02, o juiz famoso. Então, chegamos no ano de 2025, né? Finalzinho do ano de 2025 e pá, uma pancada na cabeça do cidadão brasileiro. Novamente INSS sendo saqueado. E dessa vez os números são estarrecedores, algo inimaginável. E quem são as pessoas que saquearam? Estão apurando. Segundo a mídia diz, tem pessoas que compunham o Ministério da Previdência, né? Pessoas do Senado Federal e também do Congresso. Estão apurando ainda, não tem pessoas definidas, né? Mas existem, segundo o que eles falam, muita gente graúda envolvida nos desvios. E que, segundo eles falam, pode chegar até 60 bilhões. Mas, logo em seguida veio outro. Liquidação do Banco Master. Aí o negócio toma um outro rumo, uma outra proporção, uma outra dimensão, né? Por quê? Porque existem ministros da Suprema Corte envolvidos, nomes de ministros da Suprema Corte envolvidos. E aí a pergunta que eu faço a você, cidadão brasileiro, né, porque esses homens têm a última palavra, eles são a instância máxima da justiça no Brasil, e a pergunta que eu faço a você é, tá? Essas pessoas que tiveram seus nomes envolvidos no escândalo do Banco Master, esses dois ministros ou três, não sei, na sua opinião, você acha que eles deveriam ser afastados imediatamente do cargo? E no caso do INSS, as pessoas que tiveram os nomes citados, vocês acham que eles deveriam ser afastados do cargo imediatamente? Ou os que já se comprovaram deveriam ter as suas prisões preventivas decretadas? Essa é a pergunta que eu faço a você. E nessa pergunta eu peço a você, por gentileza, não seja agressivo ao responder, ninguém está acusando ninguém, é somente uma pergunta, e repito, recapitulo novamente a pergunta. As pessoas que estão envolvidas, que tiveram os nomes citados no Banco Master, na sua opinião, deveriam ser afastadas pelo presidente do STF até que tudo fosse esclarecido? Assim, de igual modo, as pessoas do INSS, senador, deputado e pessoas que compunham a base do Ministério da Previdência? Você acha que eles deveriam ser afastados de imediato? Então, por gentileza, dê sua opinião, deixa lá embaixo, ó, eu concordo, eles deveriam ser afastados de imediato, ó, eu não concordo, porque não tem uma conclusão, então eles têm que continuar exercendo seus cargos. E aí, por gentileza, não seja ofensivo, tá? Não ofenda, não acuse ninguém. O objetivo desse canal é dar voz a você, cidadão. Saber a sua opinião sobre esses casos, porque a corrupção é uma coisa que acontece no Brasil há muito tempo.